Boa tarde a todos. Então, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, iluminando aqui nossas mentes, nossos corações, para que possamos assimilar melhor os ensinamentos que nós estamos tendo aqui hoje, desde a leitura do Evangelho, né? E o nosso abraço fraterno a todos vocês, porque é sempre uma alegria, uma grande satisfação estarmos aqui à frente para falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos dos Espíritos superiores que foram codificados por Allan Kardec. Então, nosso abraço fraternal a todos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos refletir sobre os itens 18 ao 26, onde Kardec nos fala sobre a reencarnação e os laços de família. Nós encontramos também esse tema no Livro dos Espíritos, na segunda parte, nos capítulos 2 e 4. Então, primeiramente, o que é encarnação? Então, encarnar é nascer em um corpo de carne. O Espírito São Luís, nesse capítulo 4, nos fala que a encarnação é uma tarefa que Deus impõe aos espíritos quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, Deus, nosso Pai, nos criou a todos iguais, simples e ignorantes. Quer dizer, Deus nos criou sem conhecimentos, mas o destino de todos nós é chegarmos à perfeição que a criatura humana é capaz de chegar. E para chegar a essa perfeição, Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, né? Para podermos distinguir o certo do errado e, portanto, sermos responsáveis pelos nossos atos. Então, aqueles que fazem as melhores escolhas progridem mais rapidamente. Aqueles que seguem a lei de Deus, que se esforçam para melhorar-se, então eles andam mais retamente e têm uma progressão mais rápida. Já aqueles espíritos que insistem no erro, que são persistentes no erro, que não dão muita atenção às leis divinas, esses vão criando para si mesmo maiores dificuldades e vão assim atrasando esse seu processo evolutivo. Mas todos nós um dia chegaremos à perfeição. E nós não podemos evoluir e aprender tudo só lá no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter um contato com o mundo material. E é por isso que Deus nos impõe a encarnação. Deus não pergunta para nenhum espírito: você quer encarnar? Não, todos nós precisamos encarnar, porque tem coisas que nós só aprendemos aqui no mundo material, porque a matéria nos impõe muitas necessidades que nos leva a trabalhar. E é através do trabalho que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Então, da mesma forma que quando a criança chega a hora de ir para a escola, a gente vai lá, faz a matrícula da criança e leva a criança para a escola. A gente não pergunta se ela quer ir ou não quer ir. Então, Deus age assim como conosco. Quando estamos preparados, Ele nos impõe a encarnação. Mas nenhum espírito consegue evoluir, chegar à perfeição em uma única encarnação. Então, nós precisamos reencarnar. A palavra reencarnação
em francês, foi criada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. E antes de Kardec usava-se o termo renascimento. Então existem muitas outras palavras que são usadas na doutrina espírita que foram criadas por Kardec para tornar mais fácil o nosso entendimento. Então, reencarnação significa retorno do espírito à vida corporal. É a volta da alma ou espírito à vida corpórea em outro corpo, que não tem nada a ver com seu corpo anterior. E todos nós tivemos inúmeras existências, tivemos inúmeras encarnações. Quantas tivemos e quantas teremos, não sabemos. Só vai depender de cada um de nós. Nós vamos retornar, vamos reencarnar, quantas vezes forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, nos fala que o amor infinito de Deus nos permite nascer e renascer tantas vezes quantas se façam necessárias ao nosso próprio burilamento. Então, como nos diz São Luís neste capítulo do Evangelho, a encarnação é apenas um estado transitório. Chegará um dia que nós não precisaremos mais reencarnar. E esse dia é quando nós chegarmos à condição de espírito puro, quando nós não tivermos mais o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, quando nós tivermos a pureza de coração. Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração. Então, quando chegarmos a essa condição de espírito puro, não precisaremos mais dessa reencarnação. Mas para reencarnar, nós precisamos do útero materno que nos acolha. E precisamos também de um porto seguro onde possamos começar a nossa jornada. Precisamos de uma família. Então, para reencarnar, precisamos de uma mãe, de um pai, de um lar, de uma família. E na condição de pai, mãe, filho, irmãos, nós aprendemos a nos entrelaçar através da convivência. Nós aprendemos a nos amar e vamos fortalecendo esses laços de união e de amor nas famílias. O ambiente familiar, portanto, é uma escola de fraternidade e uma oficina de progresso. É na família que nós vamos aprendendo que somos todos irmãos perante Deus. Vamos desenvolvendo nossas virtudes para depois colocar em prática na sociedade. E uma família bem estruturada, uma família em harmonia, é uma grande contribuição para uma sociedade mais justa e mais humana. E Kardec nos fala no item 18 deste capítulo 4, que a reencarnação fortalece os laços de família e a unicidade da existência os rompe. Então, por que Kardec falou isso? Porque existem as pessoas que não acreditam na reencarnação, são os anti-reencarnacionistas. E Kardec nos traz 3 grupos de anti-reencarnacionistas. Existem os materialistas, que só acreditam na matéria. Eles acham que tudo começa no berço e acaba no túmulo. Para os materialistas, não existe mais nada depois da morte. Existem também os panteístas. Os panteístas, eles não acreditam na reencarnação, mas acreditam na sobrevivência da alma. Mas eles acham que quando
nós morremos, quando nós desencarnamos, nós vamos nos juntar todos juntos num todo universal, assim e se tornar uma coisa só, assim como uma gotinha de água cai no oceano e fica tudo igual. Então, se isso acontecesse, seria uma injustiça de Deus, né? Porque vem um indivíduo aqui, reencarna um espírito, se esforça, segue as leis de Deus, faz o bem, trabalha para a sua evolução, e vem o outro e faz tudo errado, não segue as leis de Deus, prejudica seu próximo, depois se junta tudo e fica por isso mesmo. Então essa ideia é contrária à justiça de Deus. E o outro grupo dos anti-reencarnacionistas são aqueles que acreditam na imortalidade da alma, mas também acreditam na reencarnação. E eles acham que quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, só tem dois caminhos. Ou vai para o céu viver eternamente na beatitude, ou vai para o inferno se ela não se comportou bem. Então, essa ideia também não é uma ideia assim que vai muito em encontro com a razão. Então, Kardec fala que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, em cada reencarnação, esses laços são mais fortalecidos e apertados. As ideias anti-reencarnacionistas, sim, que destroem, que rompem os laços de existência. E depois Kardec vai nos explicar como se relacionam os espíritos no mundo espiritual. Então ele nos fala, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, no mundo espiritual, os espíritos se reúnem por afinidade. Os espíritos se reúnem com o mesmo sentimento de afeto, de carinho, de amizade. Se reúnem aqueles que possuem as mesmas tendências, as mesmas vocações, as mesmas qualidades, os mesmos gostos, e tanto para o bem quanto para o mal. Os bons se reúnem para fazer o bem, e os maus se reúnem para fazer o mal. Então, os que são bons, que gostam de estudar, gostam de auxiliar, gostam de trabalhar, se reúnem lá no mundo espiritual para fazer isso lá. Lá no mundo espiritual nós também estudamos, trabalhamos e evoluímos. E os que são maus se reúnem para fazer o mal. E todos esses grupos, né, ficam felizes por estarem juntos e se buscam uns aos outros, nos diz Kardec. E o que acontece quando um desses espíritos lá do grupo do mundo espiritual precisa reencarnar? Então Kardec nos fala, a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Ou seja, o espírito vem, reencarna e, quando desencarna, volta a frequentar o seu mesmo grupo. Assim como um amigo, um familiar nosso aqui na Terra que viaja. Não é o fato da pessoa viajar que nós vamos separar dela definitivamente. Não é pelo fato da pessoa viajar, estar longe, que nós vamos deixá-la de amar. O nosso sentimento para com o nosso familiar que viajou, nosso
parente, nosso amigo que viajou, nosso sentimento continua o mesmo e até aumenta, porque vem aquela saudade, aquela vontade de reencontrar. Assim também acontece com esse grupo de amigos espirituais, né? Quando um encarna e o outro continua no mundo espiritual, a afeição continua a mesma. Então, Kardec continua nos falando. Muitas vezes, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, quando nós vamos reencarnar, tem um planejamento lá no mundo espiritual. Tem todo um planejamento para a nossa reencarnação. E muitas vezes, amigos que estão nesse mesmo grupo lá no mundo espiritual planejam reencarnarem juntos, não necessariamente na mesma família. Pode ser na mesma família, pode ser como vizinho, como colega de trabalho, como podem frequentar algum grupo que eles vão realizar atividades juntos para aprender, para crescer, para evoluir. Então, Kardec nos fala, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, os que ficam lá no mundo espiritual continuam juntos, continuam unidos com aqueles que encarnaram através do pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, os desencarnados continuam a orar por nós, a olhar por nós, nos dar boas intuições. Se forem mais evoluídos, são os nossos anjos guardiães, são os nossos amigos espirituais que continuam junto conosco, os nossos protetores. Então, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Acontece até mesmo, às vezes existem espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar aqui na Terra, eles já podem reencarnar em outros mundos mais evoluídos, mas eles encarnam aqui na Terra junto com o ente querido para auxiliá-lo, para ficar ali mais de perto, para ampará-lo no seu crescimento espiritual. Tamanho é o amor que eles têm uns pelos outros. E após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, a cada encarnação, nós nos tornamos melhores. A nossa melhor versão de todas as encarnações, a nossa melhor versão é a de hoje. Hoje nós estamos melhores do que todas as encarnações lá atrás e certamente na próxima encarnação seremos melhores do que hoje. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca. Então, à medida que a gente vai se libertando da vaidade, do egoísmo, do orgulho, das paixões, o nosso amor pelos outros vai se tornando mais fiel, mais forte, vão se fortalecendo esses laços de amizade. Então, os espíritos podem percorrer limitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, podemos encarnar diversas vezes. O amor que temos uns pelos outros vai continuar, vai, ao contrário, fortalecer. Agora, Kardec nos chama a atenção que existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E duráveis só são as afeições
espirituais. Os de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. Então, quando nós nos unimos por amor, por laços espirituais, nada irá nos separar. Tanto pode um estar encarnado, o outro não, esse amor continua o mesmo. Agora, os que se unem por interesses materiais, seja interesses financeiros ou qualquer outro interesse material, então, quando acabou o interesse, acabou o amor também. Muitas vezes até ficam juntos aqui na Terra, mas não vão se procurar no mundo espiritual, porque não existe aquela afeição verdadeira, aquele amor verdadeiro. Depois Kardec nos traz aqui outro posicionamento. Porque, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares. Então, existem pessoas que a gente nunca viu. Na hora que olha para aquela pessoa, a gente pensa assim, não foi com a cara daquela pessoa. As nossas energias não batem. E existem outras pessoas também, que a gente senta perto ali da pessoa pela primeira vez, bate um papo gostoso, parece que já se conhece há muitos anos. Então, por que isso acontece? Então, Kardec nos fala: a união e a afeição que existem entre parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, certamente, o amor, a afeição, quando a gente se sente bem junto com aquela pessoa, são relações que nós trazemos de outras encarnações. Nós já tivemos muitas convivências juntas e já criamos esse laço de amizade, esse laço de amor. Da mesma forma, aquelas pessoas que nós não antipatizamos muito, nós podemos ter tido convivências com elas e por algum motivo tivemos alguma desavença que não foi resolvida, e quando nos reencontramos, nós sentimos aquela tendência de repelir um ao outro, Alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então, existem famílias, em muitas famílias, existem um indivíduo que parece que é diferente de todo mundo, Ele tem gostos diferentes, tendências diferentes. Então, ele é como um estranho ali na família. Então, este indivíduo, assim, ele pode ser algum companheiro do passado que precisa se reajustar naquela família, algum companheiro do passado na qual houve alguma desavença e agora ele precisa se reajustar com aqueles que ele teve a desavença. Pode ser também um espírito que nós nunca convivemos com ele. Pode ser um espírito que, às vezes, as famílias anteriores dele já evoluiu e ele ficou para trás. Então, ele renasce junto naquela família que tem ali as mesmas necessidades evolutivas para evoluir junto com aquela família, para ser auxiliado por aqueles membros daquela família. Então, Kardec nos diz: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de provas para uns, para outros de meio de progresso. Então, para aqueles que já estão mais evoluídos, é uma prova. Ele vai colocar ali
a sua paciência, o seu entendimento, vai procurar entender aquele indivíduo, então ele vai desenvolver virtudes. E aquele indivíduo que está mais atrasado, ele vai ser auxiliado pelos outros através dos bons conselhos, dos bons exemplos, e assim todos vão evoluir juntos. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhe dispensam. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, certamente, esse indivíduo diferente, se ele receber o amor daqueles familiares, ele vai sair dessa encarnação melhor do que ele estava. E pode acontecer o contrário também. Nascer um espírito mais evoluído na família, que vai auxiliar todos os demais. Então, Raul Teixeira, em uma de suas palestras, nos fala que a reencarnação nas famílias tem por objetivo fazer com que estamos juntos daqueles que nos ajudem a superar nossas próprias dificuldades e que nós também possamos auxiliá-los a superar as suas. Então, na família que nós vamos aprender a perdoar e amar. Vamos exercitar a paciência, a compreensão, o devotamento, o bom ânimo, a humildade, e assim nós vamos estar trabalhando para a nossa renovação e também a renovação de nossos familiares e auxiliando assim toda a humanidade a se tornar melhor. E outro questionamento que se fazia Kardec: no mundo espiritual temos vários pais e mães diferentes. Então Kardec nos fala que esse pensamento é um pensamento de fundo egoístico. São pessoas que possuem um amor exclusivista, né? Que não têm amor o bastante para abranger um grande número de espíritos. Não é pelo fato de nós termos 10 encarnações que vamos ter 10 mães, 10 pais e número proporcional de irmãos no mundo espiritual. Mesmo porque os papéis se trocam. Ora somos pais, ora somos filhos, depois somos irmãos, mãe. Vai se trocando os papéis. Então, no mundo espiritual, as ligações consanguíneas decorrentes da carne desaparecem. Lá somos todos irmãos. É lógico que pelo nosso condicionamento, quando a gente desencarnar, encontrar um parente dessa encarnação, a gente vai ver ele como nós víamos aqui, né? Vamos ver nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Mas à medida que a gente fosse desfazendo desse condicionamento, a gente começa a se tratar todos como irmãos. Depois Kardec vem nos falar das consequências da doutrina antirreencarnacionista. Então, os antirreencarnacionistas negam a preexistência da alma. Eles defendem que a alma foi criada ao mesmo tempo do corpo e nenhum laço anterior há entre elas, que são completamente estranhas umas às outras. Então, para os antirreencarnacionistas, não há laços afetivos anteriores entre os espíritos que constituem a mesma família. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. E também eles cessam todo o progresso do espírito. Tendo o espírito uma única encarnação, seu progresso fica limitado a uma única existência, após o qual sua sorte estará irrevogavelmente determinada, cessando qualquer possibilidade de aperfeiçoamento. Então, um pensamento também que está contra a justiça divina. Um vem aqui, vive alguns dias, o outro 10 anos,
o outro 50, o outro 100 anos. E então as oportunidades foram diferentes para cada um. Se nós tivéssemos apenas uma existência. E então, para os anti-reencarnacionistas, o progresso do indivíduo é feito numa única encarnação. E conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ou se vai para o céu, fica lá eternamente, ou se vai para o inferno e fica lá eternamente. Agora, qual mãe, qual pai, qual parente que vai ficar lá no céu eternamente feliz, sabendo que seu ente querido está no inferno para a eternidade? Ficam assim, imediatamente, para sempre separados, sem esperança de se tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. E essa ideia é muito dolorosa para certas pessoas, né? E muito desesperadora no momento do desencarne de um ente querido. Então, essa ideia reencarnacionista é a ruptura absoluta dos laços de família. Somente a encarnação ela é uma lei de Deus, ela é uma lei divina, a reencarnação é uma lei de amor, misericórdia e justiça divina. Nos diz Kardec que com a reencarnação e progresso aqui dá lugar, todos os que se amam tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Então, é na família, através das reencarnações, que vamos aprender a conviver, conhecer e respeitar toda a humanidade, desenvolvendo princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E vamos percebendo que a nossa família é uma família muito mais ampla, é uma família espiritual, que engloba não só pessoas ligadas entre si em anteriores existências, mas também muitas outras que continuam presas ao coração pelos liames autênticos de simpatia e afinidades de ideias. Então, nós vamos nos desenvolvendo e vamos nos unindo com espíritos de todo o universo, e não só os que habitaram a Terra, e for fazendo parte, assim, dessa grande família universal, dessa grande família de Deus. Então, que Jesus nos abençoe, e muito obrigada pela atenção de vocês.